celular, no cinema não é o lugar. Não traga latas nem garrafas, com elas não pode entrar. Não acenda esse cigarrinho, aqui não pode fumar. Quando sair, não deixe o lixo ficar. E durante o filme, evite falar. O vizinho do lado é bom respeitar. Seja bacana com os outros, todos vão ganhar. Agora você pode desligar o celular, porque adivinha, amigão, a sessão já vai começar. Já imaginou como seria ler as memórias de alguém que já morreu? Isso mesmo, uma história contada por um defunto. Essa é a ideia central de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um dos maiores clássicos da literatura brasileira, escrito pelo brilhante Machado de Assis. Publicado em 1881, este livro inovador quebra as convenções da época ao trazer um narrador peculiar, Brás Cubas, um defunto autor que decide contar sua história de maneira franca, irônica e sem compromissos com as expectativas do leitor. A morte é, ao mesmo tempo, um evento natural e profundamente desafiador para o eu lírico. Ainda que todos saibamos da sua inevitabilidade, enfrentá-la, especialmente quando se trata de quem amamos, sempre nos desestabiliza. Numa sala silenciosa, cercada por máquinas que apitam incessantemente, a morte e a vida entram em um conflito, ao mesmo tempo em que a linha entre o cuidado e a dor se desfaz. A Senhora e a Morte é um curta que mergulha na dura realidade da obstinação terapêutica, que é a insistência em tratamentos invasivos e agressivos, mesmo quando já não há esperança de cura. Neste drama emocional, acompanhamos a jornada de uma senhora diante de um dilema ético e profundamente humano: prolongar a vida a qualquer custo ou respeitar o direito de uma morte digna. No caso da ocorrência da obstinação terapêutica, intervenções médicas, ao invés de trazerem alívio, apenas estendem o sofrimento. A atenção de Distanásia se encaixa neste quadro. Então peço a Deus que livre do pecado, aqui me presenteia com a eutanásia. Eutanásia, eutanásia. Já passou minha hora. A vida é um filme sem ensaio. A gente entra em cena sem saber o final, mas em algum momento todos nós encaramos os créditos subindo. E diante da terminalidade da vida, cada sociedade, cada família, cada pessoa tenta escrever o desfecho da melhor forma que pode. Existem diferentes nomes para isso, palavras que carregam histórias, escolhas e, às vezes, omissões. A eutanásia é a prática de encerrar intencionalmente a vida de um paciente para aliviar sofrimento extremo e irreversível causado por doença incurável. No Brasil, é considerada crime, tipificada como homicídio pelo Código Penal. A distanásia é o contrário, é quando se prolonga a vida a qualquer custo, mesmo que isso signifique mais dor do que alívio. A ortotanásia é o cuidado de deixar a morte vir quando ela precisa vir, sem apressar, sem adiar, apenas respeitando o tempo do corpo e da alma, com dignidade. E a mistanásia, essa é a mais silenciosa e cruel.
A morte que chega antes da hora, não por escolha, mas por abandono, por falta de cuidado, por desigualdade, por descaso. Neste filme de existência, nem sempre controlamos o roteiro, mas podemos e devemos pensar em como queremos que seja o último ato. Por mais do que falar sobre morrer, estamos falando sobre como viver até o fim. Antes, eu quero mostrar uma coisa inédita. Que eu saiba, até hoje, nunca ninguém relatou seu próprio delírio de morte. Vou fazer isso agora. Você, espectador que já se remexe aí na poltrona, tenha calma. Logo, logo vamos entrar na história propriamente dita. Meu nome é Eutanásia. Morri numa noite fria e escura, em uma sala suja e mofada, de uma clínica clandestina. Não suportei mais a dor e o sofrimento que a doença me causava. Não tive família, não possuo ninguém para chorar por mim. Decidi buscar ajuda para me livrar dessa dor. Busquei o contato de uma clínica ilegal, um médico sem registro, que mais parecia um açougueiro. Me atendeu e me levou até uma sala sem janelas, com apenas uma luz fosca em seu teto. Um lugar que mais parecia um cativeiro. Deitada sobre a maca, com almofadas rasgadas e com o som de uma goteira ao fundo, o médico injetou uma substância no meu braço e, de um momento para o outro, uma sensação horrível repassava pelo meu corpo. Essa agonia me fez querer desistir da ideia, voltar atrás e repensar, porém todas as chances haviam passado. Sobre aquela maca, imunda e rasgada, estava meu corpo. Eu tenho o nome de ortotanásia. Não escolhi morrer antes da hora, tampouco fui mantida viva à força. Minha história não tem luzes de emergência piscando, nem corredores de hospital às pressas. Fui amparada com silêncio, serenidade e presença. O tempo do meu adeus foi respeitado. Lembro do dia em que os médicos reuniram minha família. Explicaram com palavras calmas que já não havia cura, que a doença havia feito a sua parte. Fui olhada nos olhos, escutada nos meus medos. Minha vontade foi escrita, registrada e acolhida. Nenhuma máquina invadiu meu corpo sem razão. Nenhum tubo me impediu de dizer adeus. Recebi, então, o toque de mãos cuidadosos que trocaram aparelhos por afeto. É engraçado as mãos. Assim como podem fazer mal e sofrimento, também podem trazer bondade e alento. Nunca as agradeci por estarem comigo a vida toda, mas é impressionante como sempre reclamamos quando elas estão cansadas. Em vez de promessas vazias, me deram a verdade. Você pode descansar. Ofereceram conforto, aliviaram minha dor, secaram as minhas lágrimas, sem prolongar o meu sofrimento. Minha partida não foi solitária. Eu estava ao lado dos meus rostos queridos, de um silêncio respeitoso e com a minha dignidade intacta. E quando chegou a hora, não havia desespero. Havia paz. Ali, em minha cama, cercada de cuidado e humanidade, estava o meu corpo, inteiro, digno e em descanso. Sou distanásia. Não lembro o dia, nem a hora exata em que comecei a morrer. Talvez porque nunca me deixaram simplesmente partir. Minha família, aflita, acreditou nas promessas de um médico que, com um jaleco branco e palavras doces, lhe ofereceu esperança. Mas era uma esperança mentirosa. Uma esperança que adia o inevitável, que compra um tempo em troca de sofrimento. Quando um órgão meu falhava, ele usava aparelhos para artificialmente simular aquele órgão. Rins, pulmões e até o coração. A cada novo mecanismo implantado, a mentira da expectativa de melhora era reiterada. Vai melhorar, diziam. É só mais uma etapa, prometiam. Temos que lutar. Mas lutar contra o quê? Contra a natureza? Contra o descanso? Não era mais eu quem vivia.
Era a tecnologia que me fazia parecer vivo. Cada dia era mais um adiamento da morte e um prolongamento do tormento. Eu sentia tudo. Sentia o cansaço de existir sem viver, a dor física mascarada por sedativos, a angústia de ver minha família esperando um milagre que nunca viria. Sentia as mãos deles apertando as minhas, implorando para que eu ficasse. Mas eu já não estava. Só restava um corpo, coberto de fios e esperanças esgotadas. Sou de Stanásia. Não fui uma morte, fui uma sequência de adiamentos. Fui a ilusão de que a tecnologia é sinônimo de salvação. Fui o lucro da medicina que se esqueceu da dignidade. Me prolongaram até o insuportável. Transformaram meu leito em uma prisão biológica. Transformaram meu adeus em um espetáculo silencioso, cercado de apitos, tubos e falsas promessas. Minha família foi esgotada junto comigo, perdendo o dinheiro e as energias que restavam. Cada procedimento, cada cirurgia, cada internação era como uma faca cortando suas esperanças. Até que, enfim, veio o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio de um corpo exaurido, desligado, máquina por máquina, depois de tudo o que poderia ter sido evitado. No fim, ao som de bips e ventiladores, de meu último abrir de olhos, deitado, recoberto de máquinas, estava meu modificado corpo. Me chamo Stanásia. Era o começo de uma tarde nublada em um hospital do bairro onde eu morava. Senti fortes dores no peito após um almoço em família e decidi ir rapidamente ao pronto-socorro. Meus pais e irmãos me aguardariam em casa, esperando me encontrar em poucas horas. Ao chegar no hospital, meu atendimento foi demorado. Os médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, dando pouca atenção a quem não apresentava possuir nada grave. E ao questionar sobre a demora, o funcionário me mandou sentar e esperar minha vez. Aquele ambiente caótico e supressor me afligiu ao ver outros com diversos sintomas sendo ignorados e deixados para outra hora. Pouco a pouco, a dor que sentia no meu peito aumentava e, de repente, tudo ficou escuro. Durante tudo isso, apenas pensava na minha família, que aguardava o meu retorno. We'll do it all, everything. Agora, estando no chão abandonado por aqueles que julgavam aliviar minha dor, está meu corpo frio e sem vida. Não foi a morte que me matou, foi o silêncio e a negligência. If I lay here, if I just lay here, would you Olá, olá, olá. now the world doesn't move to the beat of just one drum. Vai. Might be right for you, may not be right for some. Man is born, he's a man of war. Come to, they got nothing but the gene.